quinta-feira, na Antena Minho, os líderes bracarenses das juventudes partidárias debatem na rádio as políticas locais e nacionais para os jovens. Ideias com J. À quinta-feira, entre as 19 e as 20. Também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho. Sejam bem-vindos para mais uma emissão do Ideias com J. Estamos de regresso depois de algum tempo de ausência, motivado também pelo facto de, esta hora, o Sporting de Braga jogar para as competições europeias, algo que vai deixar de acontecer, infelizmente, para o Braga e para os adeptos do Sporting de Braga, e por isso, agora de uma forma que pensamos mais assídua, retomamos o Ideias com J. Um programa que é repetido ao sábado, pouco depois das 9 da manhã. Hoje temos duas presenças, do João Batista da Iniciativa Liberal e do Pedro Fernandes da JCP. Quero agradecer a vossa presença hoje no Ideias com J. De fora para já ficaram os representantes da JSD e também da Juventude Socialista. Há pouco disse João Batista, não, José Batista, porque o João Batista é o candidato da CDU à Câmara Municipal de Braga. E é por aí que vamos começar. Bem-vindos aos dois. Pedro Fernandes, esta semana o PCP, a CDU, avança com um candidato, um representante da Assembleia Municipal de Braga, da CDU, vem de uma família já de intervenção política na cidade de Braga. Para aqueles que têm acompanhado mais a evolução da situação política nos últimos anos em Braga, o João Batista é filho de Alfredo Casais Batista, que foi vereador do PCP na Câmara de Braga, portanto da gestão socialista de Mesquita Machado, e foi conhecido por muitos como um dos autores de um plano de trânsito para a cidade, que depois acabou por praticamente não ser executado. Bom, Pedro Fernandes, este é um anúncio de uma candidatura no tempo certo, tendo em conta que estamos a 7 meses, sensivelmente, das eleições autárquicas. Sim, acho que até acima disso é uma candidatura que se enquadra em algo muito importante para a CDU e que já vem há muitas eleições atrás, que é a defesa do direito à cidade. Isto porque para nós a cidade não é apenas o sítio onde trabalhamos, não é apenas o sítio onde dormimos, é muito mais do que isso, é até inclusive é parte da nossa identidade e como tal devemos ter direito a ela, que é coisa que com estas últimas autarquias não se tem de todo verificado. No fundo é com esta máxima que a CDU parte para as eleições autárquicas em Braga e não só, parte para todas, assim, para todas as eleições relacionadas com o poder local a nível nacional. Esta candidatura é encabeçada, como estava o Rui a dizer, pelo João Batista. É um camarada com uma profunda ligação à cidade de Braga, já histórica, já de família e sempre ligada ao Partido Comunista. E é uma profunda ligação ao povo de Braga e aos seus trabalhadores. Enquanto jovem, foi dirigente da Associação de Estudantes da Escola Secundária Estado de Miranda, e a seguir dirigente da Associação Académica da Universidade do Minho, e o que também demonstra o seu passado desde jovem muito combativo, e atualmente desempenha outras funções. É associado ao Sindicato Nacional dos Trabalhadores do setor da ferrovia, é eleito na Assembleia da CIMCávado, o que também mostra a sua proximidade, mostra uma proximidade diferente àquilo que é a questão dos transportes públicos, que é fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade, na nossa visão. E é eleito, por último, mas não menos importante, é eleito para a Assembleia Municipal de Braga. Acho que o contributo da CDU e deste candidato também em particular para a melhoria das condições de vida dos bracarenses é completamente inegável, desde a luta pela construção de uma nova ala cirúrgica no Hospital Público de Braga, até ao reforço da habitação pública e dos transportes públicos, que atualmente é algo que se vem muito a degradar. Atualmente, e falando até nessa questão dos transportes públicos, é uma rede que, como falámos no início, simplesmente estabelece uma ligação entre casa e trabalho,
e é muito fácil verificar isto. É só ver que a maior parte das linhas são linhas que começam de manhã muito cedo e não vão até muito tarde, por exemplo. E são linhas que operam muito durante a semana e muitas delas até desaparecem ao fim de semana, o que para nós é muito preocupante, porque só mostra que é resumir o transporte público à ligação entre a casa e o trabalho, e não àquilo que devia ser, que é no fundo algo fundamental para concretizar o direito a ir e vir dentro do nosso concelho. Não é este tipo de política que nós defendemos. Nós defendemos uma cidade para os seus habitantes. Nós defendemos transportes públicos como salvaguarda deste direito fundamental. Nós defendemos a preservação ambiental. Defendemos o reforço dos serviços públicos de forma geral. Ao contrário de muitas forças que muitas vezes lá vão para estas eleições como uma forma de conquistar meia dúzia de taxos, nós não. Vamos sempre a contribuir para a melhoria das condições de vida dos que cá vivem, fazendo jus ao nosso lema, que é do trabalho, honestidade e competência. O João Batista tem uma tarefa, a CDU tem uma tarefa sempre complicada, não é? Elegeu um vereador, tem eleito, creio que em 2021 um vereador, sim. Depois, 4 anos antes, em 2018, 17, elegeu também um vereador. Portanto, temos aqui a CDU a manter um vereador e esse é o grande objetivo, apesar de tudo, conseguir manter uma representação no Executivo Municipal e manter a representação também na Assembleia Municipal. Não é uma tarefa de todo fácil? Assim, o nosso objetivo é não só manter, como expandir aquilo que é a nossa representação nos órgãos de poder local, e a tarefa não sendo fácil, de facto, acho que está completamente ao alcance da CDU. Nós temos tido muito contacto com os trabalhadores, com os estudantes, e acho que o ótimo trabalho que o nosso candidato vem a desempenhar, por exemplo, na Assembleia Municipal, é algo que pode potencializar um ótimo resultado. Muito bem. Já agora a opinião do José Batista, da Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal que ainda não tem candidato à Câmara Municipal de Braga, mas há já 3 candidatos definidos, do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e agora da CDU. Portanto, começa a compor-se o leque de candidatos à Câmara Municipal de Braga. Do lado da Iniciativa Liberal, como é que vê estes nomes que têm estado a surgir? Bom, eu primeiro queria solidarizar-me com o João Batista, que é alguém que, tal como eu, é um conservador da linguística e, portanto, usa o Batista com P. E, portanto, acho que é é uma boa nota. Mas agora um bocadinho mais a sério, eu começava por saudar a candidatura do João Batista, que é alguém que, daquilo que conheço dele, tenho como alguém competente e como alguém sério. E acho que esse é o primeiro parâmetro que devemos cumprir. Temos tido tantos problemas aqui em Braga, felizmente não tantos, mas pelo país fora vemos tanta coisa que devia ser algo básico, mas infelizmente já deixamos de esperar isso como ponto assente dos nossos candidatos autárquicos, e é um bom começo isso. E obviamente não, o João Batista é alguém com quem temos discordâncias ideológicas de fundo, mas isso não quer dizer que também não tenhamos pontos de encontro pontuais. Por exemplo, lembro que agora em dezembro, no debate das grandes opções de plano, o João Batista veio defender a redução do IMI, assim como a AEL, portanto também haverá aqui um ou outro ponto de contacto, e não é por termos visões diferentes da cidade e do mundo que não poderemos circunstancialmente estar do mesmo lado naquelas que sejam as batalhas comuns. Até porque a gestão da polis é sempre diferente daquilo que muitas vezes são os posicionamentos dos partidos a nível das políticas nacionais. Não é? Exatamente. E lá está. Portanto, desse ponto de vista, acho que é um bom candidato para a CDU. E acho que é alguém que representará bem a CDU. Pessoalmente tenho pena de o ver sair da Assembleia Municipal. Acho que era alguém que dava muito à Assembleia Municipal, e acho que aquilo que nos indicam os dados é que dificilmente a CDU manterá o seu vereador, e portanto é pena esta candidatura, por isso provavelmente será infrutífera, e acho que é pena porque acho que é alguém que dava muito de si à cidade. E aqui, como o Pedro falava, é também alguém que tem algumas prioridades que são partilhadas com a AEL, por exemplo, na questão dos transportes públicos, que nós temos algumas soluções diferentes, mas que também é um tema que pretendemos trazer em força para a campanha.
Certamente um dos temas que estará em campanha, e depois daqui a pouco o Pedro também poderá pronunciar-se, tem a ver com o famigerado BRT, não é? Sim, sem dúvidas. Mas há aqui uma coisa que, comparando exatamente com os outros candidatos, e especialmente com um deles, há uma coisa também boa que o João Batista traz. É que, concordando ou discordando com as propostas do João Batista, nós sabemos aqui a que o João Batista bem. É alguém com intervenção pública reconhecida. Que é algo que infelizmente não acontece com o Partido Socialista, não é? Que apresenta um candidato que já há mais de 10 anos que não tem intervenção pública. E nós na iniciativa... Tem um passado político em Braga. Sim, tem um passado político, mas a última vez que interveio publicamente já foi em 2013. E nós, a Iniciativa Liberal, nessa altura nem existia. Entretanto, temos membros do partido, muitos deles que não são eleitos para nada, muitos deles que nem sequer são membros dos órgãos da Iniciativa Liberal, que têm opinião publicada sobre questões da cidade em maior quantidade do que o António Braga, que vamos agora saber ao que vem, porque para já é um mero desconhecido daquelas que são as suas ideias, tirando exatamente a questão do prometeu acabar com a ideia do BRT, mas tirando isso ainda há muito pouquinho para alguém que há mais de 10 anos que não está ativo publicamente, e para o segundo maior partido da cidade apresentar um candidato assim, acho que perdemos no debate. Muito bem. E quanto à Iniciativa Liberal, José Batista? A Iniciativa Liberal... Eu vi esse foco muito apontado para o candidato do PS à Câmara de Braga. Claro, porque parece-nos um bocadinho caricata esta escolha do Partido Socialista. E do lado do PSD há muitas coisas com as quais discordamos. Aliás, basta ir ver as assembleias municipais mais recentes para ver que se calhar a Iniciativa Liberal tem sido o partido que mais oposição tem feito. Mas também há certamente coisas que concordamos, e temos respeito pelo vereador João Rodrigues como alguém que, dentro das suas convicções, está a fazer um trabalho positivo no seu pluro atual. Agora, do nosso lado, nós tivemos este fim de semana passado uma convenção em que ambos os candidatos à liderança reforçaram que, em geral, o objetivo seria correr em pista própria, mas dando, obviamente, autonomia aos núcleos para definirem cada um por si a sua estratégia. Estamos em processo de contemplação interna, temos tido muitas discussões internas. Já muitos de nós fizeram ouvir a sua opinião. Portanto, duas vias, neste caso, para a Iniciativa Liberal em Braga. Sim, não é algo desconhecido, exatamente, não é segredo isso. E aliás, também até por uma outra questão que há pouco não levantei, mas que posso levantar. Eu vi aquilo que saiu das notícias da candidatura do João Batista, e uma das coisas que lá dizia era que, ainda, apesar de tudo, a CDU estava agora a apresentar um candidato, mas não atirava completamente para fora a possibilidade de integrar coligações. E, portanto, se amanhã houver uma frente esquerda para tentar retirar a Câmara Municipal, se calhar também teremos que pensar mais seriamente numa coligação, até porque, e eu acho que isso é um problema que devíamos debater mais, o atual sistema eleitoral para as autarquias locais prejudica os partidos pequenos e força-os a entrar em coligações, o que eu acho que também é algo que precisamos de mudar o quão mais depressa possível. Pedro Fernandes, daquilo que disse o José Batista, da Iniciativa Liberal, reconhecer o mérito ao candidato da CDU, mas enfim, aqui é desenhar também uma possibilidade de haver um entendimento à direita em Braga para as autárquicas. Assim, nós valorizamos muito mais a questão do conteúdo do que da forma, e a verdade é que, no fundo, estas junções de agentes políticos pouco importam, no fundo, aqueles que são os nomes, importa sim as suas políticas de fundo. Pronto, no nosso entendimento, sobre a questão do trabalho em unidade, nós estamos dispostos a trabalhar, e até, pronto, foi dado um exemplo da forma de uma proposta em que convergimos com a Iniciativa Liberal, e há alguma coisa que tende a acontecer muito no poder autárquico, esta convergência entre diferentes forças políticas. É pena que muitas vezes aqueles que cá na Assembleia Municipal votam a favor de muitas das nossas propostas vão à Assembleia da República e votem contra, tal como aconteceu, por exemplo, na construção da ala cirúrgica do Hospital de Braga. Portanto, a nossa posição quanto às possíveis coligações e quanto ao trabalho em unidade, quanto às convergências,
é esta. É mais uma questão de opções políticas e a CDU nunca vai rejeitar, nem nunca vai ter uma posição a priori a favor de nada. O que nós avaliamos, sim, é de que forma é que tal decisão impacta a vida dos trabalhadores e do povo de Braga. Relativamente, o José Batista deixou ali uma farpa, quase que fazia aqui enfim, na sua intervenção uma deusa ao João Batista na Assembleia Municipal, constatando que os resultados, as sondagens, as intenções de voto que por aí circulam, não dão a eleição de um vereador da CDU. Isso é uma provocação. É assim, para nós as sondagens são o que são. Nós temos esta visão de que serve muito mais para moldar as intenções de voto do que para tentar prevê-las. É algo que tem-se visto nas últimas eleições. Por exemplo, ainda quando o PS teve maioria absoluta, as sondagens nunca davam essa maioria absoluta. Acho que até foi algo que contribuiu para a mesma. Portanto, não é uma coisa que nós valorizamos particularmente. O que nós valorizamos, sim, é a resposta que temos nas nossas ações de contacto, é a resposta que temos nas ruas e estamos, sim, confiantes para esta candidatura. Mas essa é a grande tarefa da CDU, enfim, dado um contexto nacional e um contexto da perda de alguma representatividade do PCP pelo país, conseguir eleger um vereador em Braga, manter o vereador em Braga é um grande objetivo, Pedro. Sim, é o que está a dizer, não só manter, como expandir, compensando essas perdas que tivemos a nível nacional, porque afinal a CDU até pode ter tido algumas perdas, mas continua a ser a maior força política que é realmente esquerda no poder local. Temos, se não me engano, 19 autarquias, 2 delas capitais de distrito, e pretendemos expandir no sentido em que isto verifica, ou isto traduz-se numa melhoria das condições de vida do povo. Muito bem, e os jovens, que papel é que vão ter nestas campanhas autárquicas, Pedro? E nomeadamente do lado da CDU? Sim, a juventude CDU é um ponto fundamental em tudo o que são as nossas eleições, seja no nosso trabalho de campo. Por exemplo, nós todos os dias estamos na Universidade do Minho, estamos no IPCA, estamos nas escolas secundárias a falar com os estudantes, e através disto que sabemos quais é que são os problemas que eles enfrentam principalmente, quais é que são as soluções que eles propõem, e as propostas da CDU para os jovens são completamente baseadas naquilo que é nos dito nestas ações de contacto. Por exemplo, a questão do passe intermodal, a criação de um passe intermodal. Por exemplo, a questão da propina, que agora vai ser, anunciou-se que vai ser descongelada para o ano, ou seja, vai ser aumentada. E nós temos esta leitura acerca das preocupações dos jovens, e é a partir desta leitura que partimos para a construção do nosso projeto, que é uma real alternativa à política que tem sido praticada. José Batista, ainda relativamente à iniciativa liberal, pedras de toque, o que é que neste momento importa sublinhar ou relevar daquilo que são as necessidades de Braga, onde é que Braga poderia ter ido mais e não foi? Em que aspectos é que a cidade, ou esta Mario, que tem governado a Câmara, não foi tão longe como poderia ter ido? No desenvolvimento da cidade e na criação de soluções, por exemplo, para a mobilidade, que é daquilo que mais nos preocupa, que temos que nos deslocar de um lado para o outro. Sim, a mobilidade, desde logo, é um ponto fundamental daquilo que tem sido o que tem falhado neste período da coligação Juntos por Braga. Quer dizer, eu lembro-me de logo no primeiro ou segundo ano do primeiro mandato do Ricardo Rio, o Batista da Costa, que na altura era administrador da TUB, ter vindo para a praça pública apresentar o plano para um BRT. E passados 10 anos continua tudo na mesma, continuamos com um plano que continua a não ter saído do papel. E podemos debater aqui sobre se o BRT é a melhor solução. Aí o candidato do PS terá razão, José Batista. Mesmo complicado. Sabendo que há compromissos assumidos em termos de eu não gosto financiamento. Não gostei das certezas do candidato do PS, porque realmente o BRT tem as suas limitações. Não sei se será a solução ideal para a cidade de Braga, mas também tem as suas vantagens face ao que temos agora. A mim preocupa-me um bocadinho, quanto ao BRT, a questão do modelo, o plano que temos atualmente, não ser em via única.
porque um BRT que não é em via única não é um verdadeiro BRT e, portanto, em muitos sítios vai continuar a funcionar como um autocarro. E isso não resolve os nossos problemas de mobilidade. Também creio que, uma vez que ainda não saiu do papel, creio que talvez possamos todos aprender um bocadinho com Coimbra, porque vai, em princípio, já foi adiado tantas vezes, mas em princípio será no final deste primeiro semestre que iniciará o funcionamento do método Montego, que é o BRT de Coimbra, e se calhar pode ser uma vacina para todos nós, mas também acho que é um local onde podemos aprender um bocadinho como adaptar à nossa realidade. E quer dizer, eu acho que acima de tudo, para os bracarenses há um grande sentimento de frustração, porque o BRT não pode ser a nossa TGV ou o nosso aeroporto, em que lá está, já foi há 10 anos anunciado e continua por fazer. E eu acho que nós temos que resolver os problemas hoje. E se o BRT não é a solução ideal, é um passo na direção certa, é um passo para estarmos um bocadinho melhores em termos de mobilidade. E quer dizer, a proposta do candidato do PS de simplesmente cortar-se com esta proposta do BRT e depois logo se vê o que é que se faz, é adiar mais anos e anos a realmente ter alguma solução para as necessidades das pessoas. Foi aqui da questão da mobilidade, mas há outras questões certamente que importa trazer para o debate político autárquico em Braga. Sim, algumas questões de transparência, algumas questões da saúde, por exemplo. A nossa proposta de um saúde municipal continuará a ser uma das nossas bandeiras. E seja o que for, porque acho que podemos entrar aqui por questões, por exemplo, na cultura. Para nós, nós ficamos um bocadinho incrédulos como é que somos capital portuguesa da cultura e a Casa dos Escritos continua fechada, a Torre de Homenagem continua fechada. Acho que nós não percebemos e acho que os bracarenses também não percebem. E podemos entrar por aqui, mas eu acho que acima de tudo aquilo que faremos é continuar a fazer propostas construtivas, quer lá está como essa, que eu acho que é uma das nossas bandeiras e que temos que sempre manter, que é o Seguro Municipal de Saúde, quer também outras coisas mais simbólicas, mas que ajudam ao nosso sentido de comunidade, como recentemente a proposta para termos uma celebração dos 150 anos da chegada do caminho de ferro aqui a Braga. Muito bem. Pedro, para terminarmos esta parte do candidato da CDU, do João Batista, que nos levou também para, enfim, dissertar um bocadinho sobre aquilo que poderão ser os temas políticos destas eleições autárquicas em Braga. Não sei se queres acrescentar algo mais, o que é que, a tua opinião, enquanto jovem, para além da questão da mobilidade e da questão dos estudantes, o que é que, enfim, preocupa também os jovens, para além da necessidade de terem condições para muitos deles fazerem vida, terem uma vida fora da casa dos pais, por exemplo? Assim, essencialmente, do que nós vemos e do que nós falamos com estudantes, o que compreendemos é que as dificuldades dos jovens passam principalmente pela elitização do acesso ao ensino superior. Isto aqui é principalmente causado pela propina. No nosso entender, a propina é apenas uma barreira social ao acesso à universidade, e ela nem sempre existiu, foi inclusive criada num processo anticonstitucional, e a nosso ver devia deixar de existir. Outra questão é a questão da precariedade nos jovens e a questão dos baixos salários. Quer dizer, como é que vamos manter os jovens em Portugal com os salários que temos, em que a maior parte dos jovens recebem o salário mínimo e este é em 870 euros. Acho que é completamente impossível um jovem sair de casa, construir uma vida em condições com um salário de 870 euros. No fundo, passa por isto, as aflições dos jovens, e é por isso que nós defendemos o aumento do salário, é por isso que defendemos o fim da propina, é por isso que defendemos o aumento do investimento no ensino superior, que é algo que tanta carência tem. Muito bem. João Batista, houve um congresso da Iniciativa Liberal este fim de semana, como já aqui foi também referido. A Iniciativa Liberal avança com um candidato, uma candidata, neste caso, à presidência da República, Mariana Leitão. Marcos Mendes, nesta quinta-feira, para quem nos está a ouvir, à quinta-feira, Marcos Mendes também já apresentou a sua candidatura. André Ventura também pelo Chega. São, portanto, os três candidatos oficialmente confirmados
candidatos como candidatos à presidência da República. Espera-se que este mês surja o nome confirmado também, ele próprio assuma essa candidatura, no caso concreto, o Almirante Gouveia Melo. O Partido Socialista não se sabe muito bem o que é que está a ser cozinhado, mas relativamente a esta candidatura da Iniciativa Liberal, é uma candidatura que faz sentido, tendo em conta a possibilidade de poder haver candidatos que estão próximos desta área liberal, ou não? Eu acho que faz sentido exatamente por isso, pela falta de candidatos que estejam próximos da área liberal. Olhando para aquilo que é para aqueles que são neste momento os candidatos ou para autocandidatos, no espaço não socialista, vemos apenas 2 nomes e meio, eu diria, porque ainda não se percebeu bem se o Almirante Gouveia Melo é ou não do espaço socialista, ainda temos que perceber essa parte. Mas quer Marcos Mendes, quer o anunciado candidato, não sei se será ou não, Timo Vieira, parecem insuficientes para defender as ideias liberais, e por isso apresentamos alguém que nós entendemos ter essa competência. E eu acho que aquilo que me chama na Mariana Leitão como candidata a presidente é a sua capacidade de escrutínio. O presidente é alguém que tem que ter um bom uso da ponderação, mas tem que ser capaz de estar disponível para chamar a atenção ao governo e para escrutinar aquela que é a legislação que o governo ou que a Assembleia da República apresentam, e usar, quando achar necessário, o poder de veto ou o seu magistrado da influência, como se costuma dizer. Eu acho que a Mariana Leitão tem as capacidades para isso, e acho que o grande exemplo disso é o trabalho que ela fez na Assembleia Municipal de Oeiras. Qualquer pessoa que tenha seguido, que tenha acompanhado um pouco, vê que é alguém que não deixa passar as injustiças, que não deixa passar o uso indevido dos recursos públicos, e eu acho que isso são competências muito importantes para um presidente. E portanto acho que faz falta um presidente com essa capacidade. Acho que o atual presidente falhou um pouco nisso, e faz falta um presidente com ideias um pouco mais liberais e que portanto ponha travão ao socialismo total do PS ou ao socialismo mais moderado do PSD. Ainda que na Presidência da República nos últimos anos tenham estado presidentes de uma área mais à direita, não é? Eu pessoalmente sou... Não confundido com Sim, um pensamento liberal. Sim, é isso. Eu não acho que nenhum dos dois reflita o pensamento liberal, mas pessoalmente sou um adepto, digamos assim, do Presidente Cavaco Silva. Acho que fez um excelente trabalho no seu mandato como Presidente da República. Não considero o mesmo do Marcelo Rebelo de Sousa. Penso e acho que ele foi o culpado de muita da instabilidade que tivemos ao longo destes seus 2 mandatos, com vários governos a irem abaixo, e que acho que ele teve culpas no cartório. A Mariana Leitão surge com o objetivo de trazer para o debate presidencial uma perspectiva mais liberal da sociedade, mas há também aqui uma preocupação em fixar um eleitorado da Iniciativa Liberal. Sim, claro que... Como se costuma dizer, quem não aparece esquece, não é? Sim, certamente que há uma parte da decisão que advém daí. Isto, quer dizer, não podemos ser cínicos ao ponto de não admitir que é importante também, até não só pela questão do partido, mas mesmo pela questão das ideias. É um bom palco para divulgarmos as ideias liberais e acho que o devemos aproveitar. Mas acho também que é uma questão de compromisso para com os nossos eleitores. Pessoalmente, eu votei já em 2 eleições presidenciais. Nas segundas votei num candidato apoiado pela Iniciativa Liberal. Nas primeiras não sabia em quem votar, porque não achava que houvesse nenhum candidato que correspondesse a isso, aliás. E portanto acabei por votar num candidato que eu achei que era o menos mau. E portanto acho
que é uma responsabilidade que temos para com os nossos eleitores, para com os liberais portugueses, de lhes apresentar um candidato que eles se sintam confortáveis em votar. Mariana Leitão disse que é para ir até ao fim, não é? Portanto, Sim. não irá abdicar a favor de nenhum dos candidatos. Sim, não. E, aliás, a expectativa de, eventualmente, passar à segunda volta. O facto de ser uma mulher, ser uma jovem, é uma mais-valia nesta candidatura também. Sim, eu também creio que sim. Desde logo, acho que não faz sentido abdicar no sistema português em que temos uma segunda volta. Portanto, quer porque há a possibilidade de chegar à segunda volta, quer porque, não havendo, não faz sentido abdicar na segunda volta. O partido certamente poderá olhar para os 2 candidatos que sobrem e encontrar aquele que seja o mais liberal e demonstrar o seu apoio a esse. Quanto às outras características, nós na Iniciativa Liberal não gostamos muito de pôr as pessoas em caixinhas, mas ainda assim é verdade que ainda não tivemos nenhuma mulher presidente. É verdade que os nossos presidentes no geral têm sido gente de idade mais avançada, e acho que aí pode ser também aí um bocadinho uma mudança que às vezes trazem perspectivas diferentes, e um presidente com perspectiva diferente pode ajudar o país a sair um bocadinho do marasmo. Pedro, o PCP ainda não tem candidato presidencial. Sim, nós não, quer dizer, estamos em ano de autárquicas. Estamos em ano de autárquicas. Sim. Aliás, nota-se um certo frenesim, um estranho frenesim este ano, em vez de um ano das eleições presidenciais, nota-se, não é? Um estranho frenesim na escolha dos candidatos. Sim, é exatamente isso. Estamos em ano de autárquicas. Ainda falta cerca de um ano para as eleições presidenciais, que se houver até segunda volta vão acabar em fevereiro, ou seja, falta mais de um ano provavelmente para acabarem. As autárquicas são já neste, e nós não queremos ir no vento da grande comunicação social. Queremos sim fazer as coisas a seu tempo e neste momento dar o destaque que merece os órgãos de poder local. E acho que a Iniciativa Liberal, ao trazer este tema, mostra no fundo o valor que dá àquilo que são os órgãos do poder democrático local, tal como fez, por exemplo, quando o Trem do Povo de Braga votou contra a reposição das freguesias no nosso Conselho. Por exemplo, a CDU ainda há pouco tempo levou à Assembleia da República a proposta de desagregação de 10 uniões de freguesias de Braga, com o propósito de aproximar estes órgãos de poder local das populações da sua freguesia e até de defender as identidades das mesmas. E a Iniciativa Liberal votou contra, alegando que era caro. Pronto, acho que estas coisas, uma ao lado da outra, mostram aquilo que é a perspectiva da Iniciativa Liberal quanto ao respeito que se deve ter pelo poder local. De resto, pronto, sobre a candidatura em si da Iniciativa Liberal, acho que não há assim muito a dizer, ainda não há nada muito provado. Apenas estive um pouco atento ao discurso da Mariana Leitão. Sim, Mariana Leitão. E reparei que ela fala sobre o vice-almirante Gouveia Melo, fala sobre o almirante Gouveia Melo, fala sobre o percurso que ela teve na Iniciativa Liberal, mas em nenhum momento menciona, por exemplo, a Constituição da República Portuguesa. E sendo o Presidente da República um cargo diretamente relacionado com o cumprir e fazer cumprir da Constituição, a nosso ver, fugir desta questão é fugir da questão fundamental que a candidatura deveria ter, e acho que tem um propósito muito claro. Porque afinal, a nossa Constituição, a Constituição da República Portuguesa, foi uma conquista da Revolução de Abril, e a Iniciativa Liberal, ao fugir com o rabo da seringa, quando se fala de qualquer elemento que tenha a ver com a Revolução de Abril, mostra a sua vontade de retornar ao 24 de Abril de 1974, e negando todas as conquistas da nossa Revolução. José Batista, há aqui um aspecto interessante introduzido pelo Pedro Fernandes. Há vários, mas a questão da desagregação de freguesias em Braga. Exatamente. Sim, eu ia começar exatamente por essas duas questões do poder local. Primeiro, a Iniciativa Liberal não desvaloriza o poder local, por isso é que está neste momento a preparar programas eleitorais para dezenas de câmaras, assembleias municipais, assembleias de freguesia. Também aqui em Braga, mas pelo país todo. A Iniciativa Liberal não tem, obviamente, pressa em apresentar os candidatos autárquicos, também por outra coisa, que é, no geral, os nossos candidatos autárquicos são gente que já é conhecida das suas cidades. Quer dizer, nós
As pessoas aqui em Braga, todas, quem lê o jornal, vê todas as semanas artigos de opinião das pessoas da Iniciativa Liberal daqui de Braga. Quem vai à Assembleia Municipal vê o nosso deputado municipal sempre a intervir. Portanto, é diferente de uma eleição nacional onde a necessidade da exposição é maior porque são pessoas menos conhecidas. E também, ainda aqui sobre esta questão da importância do poder local, tanta importância damos ao poder local que escolhemos para candidato à presidência da República alguém que a sua primeira experiência na política foi exatamente no poder local, na Assembleia Municipal de Oeiras. Quanto às freguesias, o Pedro acerta em quase tudo, menos numa coisa, que é a Iniciativa Liberal não votou contra por ser caro. A Iniciativa Liberal votou contra porque nós temos que gerir os recursos do Estado de forma eficiente. E nós achamos que isto é uma despesa, um aumento de despesa considerável que não corresponde a uma melhoria de serviços para as populações. E é verdade que há alguns presidentes de junta que querem desagregar, também há alguns que não querem desagregar. E também há aqueles que acham que não querem desagregar, mas politicamente fica-lhes bem dizer que querem agregar. Mas também eu gostava, e essa é uma coisa que eu acho que faltou, gostava que os presidentes de junta que querem desagregar tivessem tido uma maior vontade de ouvir a população. Não sei se faria sentido ir a esse extremo, mas, por exemplo, um recurso que tem é o referendo local, que nenhuma freguesia utilizou. E isso sim seria dar voz às populações e se as pessoas realmente queriam ou não desagregar. Houve pouca auscultação das populações neste processo de desagregação. Sim. E eu não... Cingir-nos ao caso de Braga, não é? Sim. Acho que uma grande parte dos presidentes de junta decidiu como acha que devia decidir, como acha que lhe dava mais dividendos políticos para o seu público-alvo e não propriamente preocupado em ouvir a população. São opções políticas e certamente também os bracarenses nas urnas demonstram o que querem. E também, já agora, ainda sobre este tema, também devemos ter em conta o perigo de alguns destes autarcas quererem desagregar, porque com a agregação chegam ao limite de mandatos e com a desagregação poderiam voltar a ser candidatos. Mas acho que sobre o ponto de vista poder local era isso. Queria ainda só dar aqui 2 notas rápidas sobre outras coisas que o Pedro disse. Primeiro sobre a Constituição. A Constituição da República Portuguesa não é mudada há vários anos. Portanto, todos nós sabemos quais são os pontos da Constituição. Certamente todos nós concordam com uma grande parte, discordam de uma ou outra coisa específica. E não precisamos de andar com a Constituição na boca para a fazer cumprir. E a segunda coisa, quanto ao 25 de Abril, a Iniciativa Liberal, ao contrário do PCP, é o único partido que ninguém pode nos acusar de querermos voltar ao 24 de Abril, porque nós somos o único partido que festeja tanto o 25 de Abril como o 25 de Novembro. Na descida da Avenida da República em Lisboa, no desfile do 25 de Abril, a Iniciativa Liberal está lá todos os anos. Mas estamos todos os anos também a celebrar o 25 de Novembro e, portanto, acho que somos o único partido em Portugal que faz os dois. Portanto, acho que a nós ninguém nos pode acusar de querer voltar para autocracias. Pedro. É assim, não deixa de ser interessante. Dizem que estejam em Abril, mas qualquer oportunidade que tenham para falar de Abril, mudam logo de assunto para o 25 de Novembro. Pronto, é uma data que toda a gente sabe o quão confusa é, toda a gente sabe o quanto é a falta de documentação histórica sobre este dia, e por isso é que eles, em vez de falarem, por exemplo, do golpe do 11 de Março, da tentativa de golpe do 11 de Março, não nos convém, falam mas é do 25 de Novembro, onde dá para especular à vontade, fugindo assim ao tema fundamental, que é a Revolução de Abril, e que foi aquilo que nos deu os nossos direitos e garantias que temos hoje. Pronto, de resto, sobre a questão de ser caro, a questão da separação das uniões das freguesias, pronto, ou seja, o que foi dito é que não é caro, apenas as despesas são muito grandes para aquilo que é, ou seja, que é caro. Mas fundamentalmente é isto, ou seja, não deixa de ser curioso o facto de este discurso de negar a Constituição, ou seja, de dizer que não precisamos andar com ela para trás e para a frente. Eu acho que precisamos. Eu acho que a Constituição refletindo aquilo que é a Revolução de Abril, precisamos andar com ela para trás e para a frente, precisamos fazer dela o nosso marco, a nossa orientação, tal como precisamos fazer da nossa Revolução, o nosso marco e a nossa orientação. E pronto, é isso. Muito bem. José Batista, não sei se... Não,
eu percebo este foco da CDU em focar-se no passado quando era mais forte. Nós estamos focados no futuro e em fazer a vida dos portugueses melhores daqui para a frente. O passado respeitamos-o, celebramos-o quando é tempo disso, mas acima de tudo o nosso foco é mudar o país para melhor. Havendo um tema que a Iniciativa Liberal, que o José Batista tinha proposto para o programa de hoje, que tinha a ver com o caso Tutti Frutti e a operação das acusações que já são conhecidas. Enfim, é mais um caso a manchar o poder local, o poder político local. É mais um caso. E eu antes de ir ao caso concreto, antes de ir à questão das acusações, a primeira parte, já falámos disto aqui, por exemplo, no caso Sócrates, e neste caso ainda é pior, estamos a falar de coisas que aconteceram há mais de 10 anos. E a investigação, se não me engano, a denúncia que deu início a esta investigação foi em 2015, portanto há 10 anos atrás. E por isso, parece-me, mais uma vez, a nossa justiça não está a dar resposta àquelas que são as nossas necessidades. Depois, há questões que se colocam que eu acho interessantes. E uma delas é sobre esta postura, por exemplo, do PSD, sobre os seus 2 deputados que foram considerados arguidos, que eu não consigo compreender esta vontade que eles agora suspendam o mandato. Não consigo compreender por uma questão, que é... penso que foi o Hugo Soares que disse quando foi as eleições, eles não eram arguidos. Mas a única coisa que mudou foi não eram arguidos. Porque aquilo que se sabe do processo já se sabia quando foram as eleições. As escutas já estavam cá fora. E nós podemos dizer, e bem, que as escutas não deviam ter saído. Podemos dizer, e bem, que em Portugal o segredo de justiça não é respeitado. Mas depois das escutas serem públicas, não podemos fingir que elas não existem. E, portanto, os factos já se sabiam. E, portanto, o PSD escolheu estas pessoas para a lista de deputados, apesar de tudo aquilo que já era público. E, portanto, não me parece que seja o estado jurídico de serem ou não constituídos arguidos que faz a diferença. O que faz a diferença é aquilo que se sabe. E aquilo que se sabia é de que houve más práticas. E, independentemente de serem crime ou não, são questões eticamente reprováveis e que não devíamos aceitar nos nossos políticos. E é também por isso que me surpreende ou que me desagrada um pouco algumas das declarações, por exemplo, da Alexandra Leitão, candidata do PS a Lisboa, que também disse algo com a intenção de celebrar que alguns dos autarcas do PS não tenham sido constituídos arguidos. Exatamente. Mas quer dizer... Mas vários deles, nós ouvimos as escutas e o seu comportamento, apesar de não ter sido considerado criminal, não deixa de ser reprovável e, portanto, é gente que não queremos. Agora, é claro que isto também tem implicação nas autárquicas, não é? Qualquer cidadão olha para isto e coloca em questão até que ponto é que o PS e o PSD são capazes de limpar das suas fileiras estes casos problemáticos. Nós temos na IEL o nosso deputado regional da Madeira, na nossa convenção de há 2 anos atrás, fez um discurso muito icónico em que falava das questões do PSD Madeira e a certa altura dizia sobre eles: acordes com esta gente. E se o PSD não demonstrar capacidade de limpar das suas listas estas pessoas, também teremos que voltar a dizer isso. Portanto, esperemos que o PSD consiga, agora que acha que já é tempo de suspender estes deputados, que tenha também a capacidade de fazer essa limpeza também a nível local, especialmente em Lisboa, não é? Que foi o principal foco desta investigação. Agora, lá está, acho que mais uma vez voltamos um bocadinho ao início. É por isso que, concordando ou discordando do João Batista, é saudável ver gente que eu acho que nós não temos muito para colocar em causa sobre eles. Acho que é importante voltarmos a ter debate político sério sobre propostas e não esta coisa de termos que lidar com casos e casinhos, porque há partidos que são incapazes de abandonar aqueles que são problemáticos porque têm sacos de votos internos e o cacique dá resultados eleitorais internos e são capazes de abdicar deles quando qualquer pessoa que olhe para o caso percebe que não tem lugar na política.
É esse pensamento que, e no caso da Iniciativa Liberal, até porque não há partidos que não tenham os seus problemas a nível de deputados da nação ou autarcas, no caso de Tiago Maia Rodrigues, que soube-se agora que será expulso do partido. Sim, saiu uma primeira decisão, ainda penso que ainda não é decisão final, acho que ainda há direito a recurso. Mas é isso, eu acho que a Iniciativa Liberal demonstrou mais uma vez que, pelo menos para já, tem sido um partido diferente, porque a partir do momento em que o Tiago se soube daquilo que ele tinha feito, o Tiago demitiu-se, não ficou aqui à espera de ser constituído arguido, foi logo embora. A Iniciativa Liberal rapidamente se demarcou da sua posição, e estamos a falar até do ponto de vista interno, numa altura em que tínhamos eleições internas e que o Tiago Maia se perfilava como um dos candidatos, quer o atual presidente, quer aqueles que estavam com o Tiago, rapidamente se demarcaram disso. E, portanto, e também, rapidamente, o Conselho de Jurisdição está a agir sobre este caso. E, portanto, acho que é isto que um partido normal tem que fazer. Tem que olhar, dizer, bom, isto não podia ter acontecido, e então vamos agir. E agir é retirar a confiança política à pessoa e agir internamente nos órgãos do partido. E isso a Iniciativa Liberal fez, e até agora o PSD e o PS foram incapazes de fazer. Pedro, não sei se queres comentar este último tema, para depois também encerrarmos este Ideias com J de hoje. Sim. Antes de mais, voltar um bocadinho ao que foi dito antes, sobre esta acusação de que o PCP gosta muito de resumir ao passado. Eu em nenhum momento apontei a Revolução de Abril como um marco histórico, resumindo a um marco histórico, eu apontei como um marco de orientação. Porque é esta a nossa posição. O 25 de Abril não foi algo muito importante no passado e que pronto já foi. É sim algo que deve orientar toda a nossa política, e é com Abril que nós orientamos toda a nossa intervenção na rua e a nível das instituições. Portanto, acho que qualquer acusação de foco no passado é completamente mentira. Pronto. De resto, acho que estes casos do Tutti Frutti são o que são. O PCP tem tido sempre uma posição muito sólida no combate à corrupção, e defendemos um combate muito mais sério do que este tem sido feito. Atualmente, isto aqui no fundo só serve para desviar as atenções daquilo que são os problemas realmente importantes para os trabalhadores. No sentido em que, em vez de estarmos a debater problemas concretos, por exemplo, as dificuldades no acesso à habitação, nomeadamente da habitação estudantil, neste momento a habitação pública não chega para 10% dos estudantes deslocados da Universidade do Minho. Podemos estar a discutir a questão do Ministro da Educação, que quer aumentar a propina, ou seja, quer descongelar, por isso entenda-se aumentar, foi o que ele sempre defendeu. Podemos estar a falar sobre o ataque à escola pública, sobre o desinvestimento no SNS, sobre os baixos salários, as baixas pensões, etc. Não, estamos mas aqui a falar sobre casos e casinhos, sobre telenovelas autênticas, que em nada dizem a ninguém, e que pronto, no fundo é apenas um foco nestas maroscas típicas do PS e do PSD. Acho que seria muito mais interessante, e numa altura em que se fala tanto de como aproximar as pessoas da política, em que a abstenção tem crescido, seria muito mais interessante falar sobre a vida cotidiana das pessoas, sobre as políticas que as afetam diretamente e indiretamente, e não só sobre estes casos que só no fundo são fediveres da comunicação social. Já Batista, houve aqui aquela alusão do Pedro ao marco de orientação e não ao marco histórico. Sim, eu queria só dizer duas coisas. Primeiro, concordar com o Pedro nesta parte final, que acho que realmente temos que discutir propostas e ideias, mas é também importante discutir as pessoas, porque são as pessoas que têm ou não a capacidade de pôr as ideias em prática, e portanto eu concordo, nós devemos estar aqui a debater ideias, mas temos que debater isto para garantir que isto não volta a acontecer, porque o que aconteceu na Operação Tutti Frutti é inaceitável e não podemos permitir, e se não falarmos disto, passa e daqui a uns anos voltamos a ter outro escândalo igual. Eu, por fim, sobre o 25 de Abril, eu percebo em parte os argumentos do Pedro, mas o 25 de Abril foi há 50 anos. E foi importante para o nosso país, será sempre um marco na nossa democracia, mas foi há 50 anos. E temos que seguir em frente e preocupar-nos com o futuro. E é por isso também que eleger a Mariana Leitão será eleger a primeira Presidente da República nascida em democracia, e acho que também aí é um sinal de que estamos virados para o futuro. Muito bem.
Estamos terminados relativamente ao Ideias com J de hoje. Agradecer a vossa presença do José Batista da Iniciativa Liberal e do Pedro Fernandes da JCP. Voltamos de hoje a 8 dias. Recordo que este Ideias com J, para além de ficar disponível em podcast na página da Rádio Inteiro a Minho, fica também visionável no Facebook da Rádio e também do jornal, e fica do Jornal Correio do Minho, e fica ainda no YouTube, e é repetido sábado, pouco depois das 9 da manhã. Tenham uma boa semana. Obrigado. À quinta-feira, na Antena Minho, os líderes bracarenses das Juventudes Partidárias debatem na rádio as políticas locais e nacionais para os jovens. Ideias com J. À quinta-feira, entre as 19 e as 20. Também disponível em podcast em antenaminho.pt e no Facebook Antena Minho.